Graças e paz. Amém. As crianças podem ir para a sua aula. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 18, 10 ao 12. Versão NVT. Amém? 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia essa oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Feche teus olhos, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, Deus, nessa noite, Deus, clamamos, Pai, a Tua direção, o Teu controle, Senhor. Deus, usa-me, Senhor, como canal de bênção, Pai, para a Tua igreja, Senhor. Deus, que seja, Pai, a Tua vontade, Senhor, não a minha, Senhor. Ministra, Senhor, sobre nossas vidas, Pai. Traz, Senhor, a revelação da palavra que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor. Traz o ensinamento, Senhor. Nos transforma, Deus, nas áreas, Pai, que precisamos de mudança, Senhor. Trabalha em cada um de nós, Senhor, para que não saiamos aqui como entramos, Senhor, mas que possamos sair levando mais a Tua presença, Senhor, sendo transformados por Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é caminhos da queda, orgulho, soberba e arrogância. Há 2 semanas atrás, a Tatiane ministrou sobre um personagem que eu achei muito interessante, Nabal. A atitude de Nabal, não será sobre isso que eu vou ministrar, mas a parte, quem conhece a história, Nabal, Abigail, né, vê que ele tinha praticamente tudo disso, arrogância, soberba. E isso nos afasta do Senhor. Isso nos coloca longe de Deus. Por isso que eu comecei na versão aqui na referência de 2 pessoas orando, um fariseu e um cobrador de impostos, um publicano. E um orava apontando para os outros defeitos, falha, eu não faço isso, não sou como aquele outro. E o outro batia a mão no peito, não tinha nem coragem de olhar para os céus. Humildade, precisamos ter humildade. E hoje nós vamos ver 3 pontos sobre 3 personagens na parte de orgulho, de arrogância e de soberba. Tudo o que não precisamos na nossa vida. Eu creio que muitas das vezes, em determinadas ocasiões, nós agimos com determinada orgulhosos, encher o peito. Isso eu sei fazer, eu sou o cara, esse cara sou eu. Mas quem capacita é o Senhor. Soberba e ser arrogante, dependendo da situação, muitas das vezes podemos ser como Nabal, agir como tolos. Quem viu a ministração da Tatiane, se não viu, está lá no YouTube, pode ver. Atitudes que precisam ser mudadas em nossas vidas. Não somos 100%
precisamos buscar o aperfeiçoamento a cada dia. Meu temperamento, muitas das vezes, é explosivo e a gente fala coisas que não era para falar, escapole. É igual quem lembra do Chaves, quando todo mundo parava e ele soltava uma palavra e escapuliu. E sai. Mas algo que precisa ser mudado em nossas vidas, e isso nós buscamos o Senhor, esse aperfeiçoamento. Amém? Primeiro ponto, o orgulho impede você de receber a bênção. Vamos abrir a palavra do Senhor no segundo livro de Reis, capítulo 5. Pessoal da mídia, versão King James. Segundo Reis, capítulo 5. Amém? Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem notável diante do seu senhor e honorável, porque por seu intermédio o Senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. E os sírios haviam saído em campanhas e haviam trazido cativo da terra de Israel uma criada pequena, e ela servia a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele restauraria a sua lepra. E um entrou e contou ao seu senhor, dizendo: assim e assim disse a criada, que é da terra de Israel. E o rei da Síria disse: vai lá, vai, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, e 6.000 pedaços de ouro, e 10 mudas de vestes. E ele trouxe a carta até o rei de Israel, dizendo: agora, quando essa carta chegar a ti, eis que com ela enviei-te Naamã, o meu servo, para que possas recuperá-lo da sua lepra. E sucedeu, quando o rei de Israel leu a carta, que ele rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e fazer viver, para que este homem verdadeiramente envie um homem para ser recuperado de sua lepra? Porquanto considerai, insisto convosco, e vede como ele busca contenda contra mim. E assim sucedeu quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, que ele enviou ao rei dizendo: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa que venha até mim, e ele saberá que existe um profeta em Israel. Assim Naamã veio com seus cavalos e com sua carruagem, e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro a ele, dizendo: vai e lava-te no Jordão 7 vezes, e a tua carne virá novamente a ti, e tu serás limpo. Porém Naamã ficou irado, e foi-se embora. E disse: eis que pensei, ele certamente sairá até mim, e se porá de pé, e clamará o nome do Senhor seu Deus, e baterá com a sua mão sobre o local, e recuperará a lepra. Não são o Abana e o Farpá, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não posso eu me lavar neles e ficar limpo? Assim, ele se voltou e partiu em fúria. E os seus servos se aproximaram e falaram a ele, e disseram: meu pai, se o profeta tivesse te pedido para fazer uma coisa grande, não as teria feito tu? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficas limpo? Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, segundo o dizer do homem de Deus, e sua carne retornou à carne de uma pequena criança, e ele foi limpo. Amém? Aqui Naamã,
comandante do exército, grande em reputação, mas tinha lepra. E além da lepra, tinha um orgulho. Provérbios 11:12 diz assim: o orgulho leva a desgraça, mas com humildade vem a sabedoria. Ele diz, quando o profeta pediu para ele mergulhar no rio, algo tão simples. Eu? A pessoa me mandou tomar banho, lá eu estou sujo. Ele queria, por ele ser um chefe, por ele ser um comandante do exército, ele queria a honra. Não aceitou a posição a qual Elias ordenou ele fazer. Não aceitou o comando. Orgulho. Muitas vezes o orgulho nos faz perder a bênção. Muitas vezes o orgulho nos impede de receber a provisão de Deus. Deus dá um comando, faça dessa forma. Não, desse jeito não. E foi um jeito simples. E ele começa a comparar. Ele falou no versículo 11, ficou indignado: imaginei que ele sairia para me receber. Eu sou importante, porque ele não veio me receber, porque ele não me deu atenção, ele mandou um servo dele falar comigo, só dar o comando. Às vezes, nos achamos tão importantes em determinadas coisas, mas como estamos por dentro? Será que a lepra é física ou é espiritual? Porque aqui Naamã, ele não tinha somente um problema físico. A cura ali de Naamã não era somente física, mas havia algo na alma dele, havia algo no espírito dele que precisava ser tratado, que precisava ser quebrado. E muitas vezes esse orgulho precisa ser quebrado em nossa vida. Não vou dizer, não estou apontando, mas acabamos tendo em determinadas situações algo em nossas vidas. Não é orgulho de fazer o melhor, eu me orgulho do meu filho, eu me orgulho do... Não é isso. É essa questão de soberba, é o orgulho direcionado à soberba. Por que ele não me recebeu? Por que ele não veio falar comigo? Eu sou importante, quem é ele? Assim como Nabal falou, quem é esse Davi? Quem é? Não dá importância. E era tão simples. Às vezes Deus nos pede para fazer algo tão simples. Entregue o seu Isaac. O que é o seu Isaac? Entregue seu Isaac em sacrifício. Não estou falando de filho, mas o que tem tomado o lugar de Deus? O que tem sido primazia na sua vida e tem tirado Deus do trono? Não, essa área ninguém mexe. Aqui não. Naamã, nesse momento, ele ficou indignado e foi embora. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra e invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Ele podia ter feito algo sobrenatural ali para me receber e curar. Mas não, me mandou tomar banho. Mandou eu mergulhar aqui nesse rio, não existem rios melhores de onde eu vim. Eu poderia fazer isso lá, eu posso fazer isso na minha casa. Mas eu venho aqui de tão longe e trago tantas coisas, porque ele levou tantas coisas de presente para Elias. Se você ler o restante, vai ver que Elias nem aceitou. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que qualquer rio de Israel? Eu vou mergulhar nessa água suja e vou sair curado? Eu vou ter que mergulhar nessa água imunda e vou ser curado? Vou ser tratado?
O que Deus tem pedido para nós fazermos? Será que nós temos relutado? Será que nós temos feito ou não? Ah, não, eu queria que fosse negócio do alto, fogo de artifício. Mas não aconteceu. Ah, eu vim no culto, nem chorei, nem me arrepiei. Não foi bom. Não é isso que você tem que procurar. Tem que pedir para o Senhor afofar a terra do seu coração, afofar a terra do nosso coração, para que a palavra, que é a semente, ela venha e entre em nossos corações e germine, e que faça mudança, que faça transformação, e que, se for necessário, mergulhar também no rio 7 vezes, 14 vezes, 49 vezes, quantas vezes forem necessárias, você mergulhará, porque é o Senhor que está pedindo, é o Senhor que está direcionando. Largue o orgulho, largue a soberba, para que você seja tratado. Que fala, Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta tivesse pedido algo muito difícil, o Senhor não teria feito? Será que teria feito? Ou teria murmurado: não, isso é muito difícil, eu não consigo fazer. Porque o ser humano, a carne, ela sempre quer o mais fácil, mas quando o fácil vem, o orgulho, não, eu mereço mais do que isso. Vivemos numa constante briga. Mente, coração, alma, espírito. Aqui os servos dele ficaram tentando convencer Naamã. Não é mais fácil, não é isso que ele pediu, não é tão fácil, faz. Se fosse algo bem difícil, você não faria. No orgulho faria. Me deu uma tarefa difícil porque ele sabe que eu sou capaz de fazer. Bate no peito. Mas o fácil, não, muito fácil, passa outra. Essa é muito fácil, passa outra. É porque não quer fazer. Deus às vezes tem passado coisas tão simples e fáceis para trazer cura e restauração à nossa vida. E o que temos feito? Será que temos virado as costas? Eu vejo que esses servos, os oficiais dele que tentaram convencê-lo, fazem o papel do Espírito Santo, que é aquele que convence, é aquele que toca. Deixa o Espírito Santo te convencer de todo o erro, de tudo que precisa ser feito, de tudo que precisa ser trabalhado. Não somos perfeitos, não somos 100%, estamos em constante mudança. Tiago 4,6 diz assim: contudo, Ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, aquele que é humilde recebe a graça, aquele que é humilde recebe o favor. Que sejamos humildes. Esses versículos mostram como o orgulho e a relutância de Naamã quase o impediram de receber a bênção da cura. Como ele relutou nos versículos 11, 12 e 13, onde ele reluta, onde ele começa a batalhar, é a batalha do orgulho, é o orgulho se sobressaindo e querendo dizer: não, eu sou melhor do que isso, não, de onde eu vim tem coisas melhores, não vou fazer isso, porque
Eu sou bom, mas ele é bom protegido numa armadura, e por dentro da armadura, muitas vezes nos blindamos com armaduras, nos fechamos por trás de máscaras, por trás de capas, nos escondemos nossa essência, escondemos quem nós somos. E quando Deus quer tratar, o orgulho fecha, o orgulho bloqueia. Não, eu sou muito melhor do que isso. Não, eu não aceito esse tipo de tratamento. Pessoas saem da igreja porque não aceitam o tratamento, não aceitam ficarem no banco, não aceitem serem tratadas. Não vou ficar mais aqui porque não me aceitam mais. Não é isso. Seja tratado, aceite o tratamento. Como Provérbios 11:2 diz: orgulho leva a desgraça, mas com humilde vem a sabedoria. Aceite ser trabalhado, aceite ser aperfeiçoado. Não somos 100%. Precisamos de muitas coisas. Luiz pregou na quinta-feira para cuidarmos do templo. Nós somos o templo. Você tem cuidado do seu templo? Você tem cuidado da sua saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual? Tem cuidado? São coisas simples. Devemos trabalhar essas áreas em nossas vidas. Senhor, quebra em mim todo orgulho, quebra toda a cadeia de orgulho. Isso nós temos que pedir ao Senhor, dia após dia. Senhor, trabalha isso na minha vida, isso. Senhor, eu aceito o teu tratamento. Senhor, eu aceito. Devemos aceitar o tratamento, não virar as costas para os nossos líderes, para os nossos pastores, porque é muito mais fácil virar as costas e ir embora. É muito fácil virar a página. É fácil. É o começar de novo. Mas não é da ministração da semana passada, a morte é um novo começo. Porque aquele que vira as costas para o seu líder, vira as costas para o seu pastor, morre espiritualmente. Porque abandona. E não é abandona a velha natureza. Abandona o Senhor, abandona o caminho de Deus. Que o Senhor possa quebrar nessa noite todo orgulho, toda a cadeia de orgulho, todo achismo do eu posso mais, eu sou mais, porque para Deus, o máximo que fizermos, o maior que fizermos, não passa de um trapo de imundície. Não somos os melhores e nem os maiores. Segundo ponto, a soberba precede a queda. Vamos falar sobre Nabucodonosor. A soberba precede a queda. Nabucodonosor, um dos reis mais poderosos da Babilônia, e um dia ele caiu. A história dele está no livro de Daniel. Logo no início, no capítulo 3, não precisa abrir, Nabucodonosor constrói uma estátua gigantesca, 27 metros de altura, toda em ouro. Que soberba! E ele constrói aquela estátua dele, 27 metros de altura, toda em ouro, e dá uma ordem, um comando que, ao som da lira, da harpa, quando dessem o comando, as pessoas tinham que se prostrar a ele e adorar a sua obra.
adorar aquela estátua. E quem não o fizesse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Nós conhecemos, no capítulo 3, se você ler depois, sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor e foram lançados na fornalha. E não pereceram, porque não se renderam. Mas o direcionamento hoje é para Nabucodonosor. A gente começa a olhar o que uma pessoa constrói uma estátua daquele tamanho para as pessoas ficarem orando e adorando e olhando para aquela estátua, para dizer que ele é o tal, ele é o cara. Abra a sua Bíblia lá em Daniel capítulo 4. Provérbios 16, 5 diz assim: os orgulhosos são detestáveis para o Senhor, certamente serão castigados. Vamos ler Daniel capítulo 4. O Senhor, Ele muitas vezes, Ele através do Espírito Santo, Ele usa pessoas para falar, para sinalizar. Opa, tem algo errado aí, opa, muda, está na hora de mudar, precisa mudar alguma coisa. E aqui em Daniel capítulo 4, 27 em diante, diz assim: ó rei Nabucodonosor, aceite meu conselho, pare de pecar e faça o que é certo, deixe seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe então o rei continuará a prosperar. Tudo isso, porém, aconteceu ao rei Nabucodonosor. 12 meses depois, ele caminhava sobre o seu terraço do seu palácio na Babilônia e disse: vejam a grande cidade da Babilônia, com meu próprio poder construí esta cidade para ser o centro do meu reino e para mostrar o esplendor da minha majestade. Por enquanto até aí. Ele bate no peito, ele olha lá. Vejam essa grande cidade. Tudo eu fiz para a honra e glória do meu nome, porque eu sou o cara. Esse cara sou eu. Com meu próprio poder construí essa cidade. Soberba. E Daniel falou antes para ele: pare de pecar e faça o que é certo. Pare, há tempo, há esperança. Ainda há esperança para você, pare de pecar. Ouça o que o Senhor está dizendo, pare de pecar, mude, deixe os seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Joga fora essa arrogância, essa soberba, muda. Mas não. 12 meses depois, ele olha o seu palácio, grande cidade de Babilônia. E no versículo 31 diz assim: enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca, veio do céu uma voz e disse: esta mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre este reino. Será expulso do convívio humano, viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Viverá desse modo por 7 períodos, até que entenda a hora. A sentença se cumpriu e Nabucodonosor foi expulso do convívio humano. Passou a comer capim como os bois e foi molhado pelo orvalho do céu. Viveu desse modo até seu cabelo crescer como as penas das águias e suas unhas se pareceram como garras de pássaro. Um rei poderoso, um cara alto em poder,
líder, poderoso chefão, ser rebaixado para comer capim com os bois, ficar largado, abandonado, vivendo no mato, igual um maluco. Por quê? Soberba. A soberba nos afasta de Deus, a soberba nos afasta das pessoas, a soberba nos tira do convívio social. Ninguém quer ficar perto de um soberbo. Ninguém. Aqui ele puxou a glória, tudo, a honra, a glória é toda minha. Tá vendo? Tudo isso eu que fiz. Eu sou o cara. Se pôs maior do que todos e largou até Deus. Não tinha confiança em Deus. Eu já trabalhei com gente assim. Soberba, muito complicada. E ele passou por maus bocados e pensávamos que ia melhorar da soberba. Agora ele vem melhor, veio igual. A pessoa quase morre. Será que aprendeu? Será que vai mudar? Não. Não muda. A mudança ela tem que vir de dentro. A mudança precisa ser através de uma decisão, de uma escolha. É reconhecer. Podemos ter algo soberbo em nossos corações, até podemos. Mas precisamos reconhecer e falar: Senhor, tira isso de mim. Tira toda essa raiz de mim. Essa erva daninha. O que a erva daninha faz? Ela se enrola na árvore, na planta e suga as energias e mata aquela planta. O orgulho, a soberba, da mesma forma. Ela mata o teu convívio social, ela mata, porque ninguém vai querer ficar perto. Ninguém vai querer chegar perto, porque tudo que faz bate no peito. Foi o que fiz, eu sou bom, eu sou o melhor. E não é. Hoje é dia de mudança, hoje é dia de mudarmos a nossa atitude, de pedirmos: Senhor, eu não quero continuar nesse caminho, que é o caminho da queda. Eu quero subir. Eu quero ir no caminho a qual a tua palavra diz que é o Senhor. O caminho e a verdade e a vida. Esse sim eu quero ir. Mas o orgulho, a soberba e a arrogância não. Porque essas qualidades que não são qualidades nos afastam de Ti. E nós queremos estar mais perto do Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Esther, capítulo 3. Terceiro ponto: a arrogância e a maldade podem levar à queda e à ruína. Capítulo 3 do livro de Esther,
versículo 1 em diante, diz assim: Algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu Amã, filho de Amedata, o Agagita, e lhe deu posição de autoridade sobre todos os nobres do império. Quando Amã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele para lhe demonstrar respeito, pois o rei assim o havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: Por que você desobedece à ordem do rei? Todos os dias lhe diziam isso, mas ainda assim ele não dava ouvidos. Então contaram tudo a Amã para ver se ele iria tolerar a conduta de Mardoqueu, pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu. Quando Amã viu Mardoqueu, que Mardoqueu não se curvava para lhe demonstrar respeito, ficou furioso. Foi informado da nacionalidade de Mardoqueu e decidiu que não bastava matar somente a ele. Em vez disso, procurou um modo de destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu do império de Xerxes. Aqui a gente vai falar sobre Amã. Quem era Amã? Nós vimos que Amã foi colocado num posto alto. O rei lhe deu autoridade, o rei Xerxes ou o rei Assuero, dependendo da versão. Deu autoridade a Amã, e por onde ele passava, todos se prostravam e se curvavam diante dele, mas Mardoqueu não fazia isso por ser judeu. Os judeus não se prostravam diante dos homens, e nem de coisa alguma, somente a Deus. E Amã ficou enfurecido, porque ele era uma autoridade, era a ordem do rei, e ele se achava, então as pessoas tinham que se prostrar diante dele. E não só isso, ele ficou furioso, porque o cara lá não se prostrava, e quando descobriu a descendência dele, foi acabar com todos. Não só um, mas todos. Vou limpar da face da terra todos os judeus, por causa dele. Aí vamos ver quem é Amã. De onde veio essa bênção chamada Amã? O versículo começa, descendente, aqui ó, pro Amã, filho de Amedata, o Agagita. Amã, descendente de Agag, rei dos Amalequitas. Quem é Agag, rei dos Amalequitas? E Mardoqueu, judeu da tribo de Benjamim. Esther 2:5 diz assim: Nesse tempo havia fortaleza de Susã, um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, era da tribo de Benjamim, descendente de Quis e Simei. Guarde aí, descendente da tribo de Benjamim, Mardoqueu. E Amã, descendente do rei Agag. De onde surgiu Amã? Vamos abrir lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 e 2. Entre 500 e 600 anos atrás, algo que não foi feito de forma correta, jogou essa bênção chamada Amã para o tempo de Esther e Mardoqueu. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 e 2. Diz assim: Havia um homem de alta posição chamado Quis, da tribo de Benjamim. Era filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Áfia, da tribo de Benjamim. Seu filho Saul era o jovem mais atraente de todo Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas nos ombros.
Aqui a gente vê Saul, rei Saul, veio antes lá de Mardoqueu, são da mesma tribo. Então guarde, Saul veio primeiro, Mardoqueu segundo. 1 Samuel capítulo 15, não precisa abrir, versículo 1 e 3. Certo dia Samuel disse a Saul: foi o Senhor que me enviou para ungí-lo rei de seu povo, Israel. Agora ouça a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque, por ter colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelha, camelos e jumentos. Deus deu uma ordem para Saul, para ele destruir toda a nação amalequita. Amã é descendente do rei dos amalequitas, 600 anos aproximadamente depois. 1 Samuel 15, 9 diz assim: Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou que era de qualidade inferior. 1 Samuel 15, 12 diz assim: na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região de Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio e depois seguiu para Gilgal. Deus deu uma ordem para Saul: vai lá, destrui tudo, limpa. Mas pouparam a vida de Agag. Deixa ele. Não obedeceu. Obedecer parcialmente é não obedecer. Obedecer parcialmente pode ser soberba. Pode ser encarado como uma soberba. Não, tá bom, eu fiz do meu jeito, eu fiz do jeito melhor. Não, que isso, deixa ele, vamos poupar ele e os melhores aqui, não. Porque quando Samuel vai e fala com ele: você não fez direito. Fiz sim, destruímos tudo, mas esse barulho que está vindo de longe ali é o quê? As ovelhas, os bois. Porque eram coisa boa, depois a gente ia dar para o Senhor, né? O interessante é, uma pessoa da tribo de Benjamim foi direcionada a fazer algo, a destruir os amalequitas. E por sua soberba, ele não fez direito. Ele não fez o serviço completo. Aí, 500 e tantos anos após, aparece um cara chamado Amã, descendente do rei a qual Saul não matou, e vai querer fazer a mesma coisa que Deus pediu para Saul fazer com a nação amalequita, que era para destruir completamente, e ele queria destruir completamente o povo judeu. Podemos ver o que a arrogância faz, o que a soberba, o orgulho. Não, Deus falou desse jeito, mas esse jeito aqui é melhor. Vimos que, primeiro, Naamã era só mergulhar 7 vezes. Não, que isso, eu posso mergulhar em casa. Não. Aí agora, Amã foi gerado, um perseguidor dos judeus, por causa de algo que Saul não fez, lá atrás, quase 600 anos. E ele mandou da mesma tribo, da tribo de Benjamim, da mesma descendência. O seu parente lá atrás não fez direito, então você vai lá e conserta, e corrige.
A história de Naamã é um lembrete dos perigos do orgulho e da arrogância e do ódio. Naamã, se você puder, leia o livro de Esther, é rápido. Como Naamã se irava com Mardoqueu, porque ele era orgulhoso, ele queria que os outros o adorassem, e ele não adorava. Por quê? Porque os judeus adoravam e se prostravam somente a Deus, e não a homem, não a objeto, a coisa alguma. E ele queria destruir toda a raça. Mas aqueles que se levantam contra o povo de Deus não conseguem prevalecer. Nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá, nada. Pode se levantar, mas vai cair. E aqui Amã se levantou contra o povo judeu, mas Deus ergueu uma equipe, um povo que se prostrava ao Senhor, que se rendia ao Senhor, porque se você ler e continuar a história, eu não vou me apegar a tudo, mas vai falando ponto a ponto, nos capítulos de Esther. Eu creio que Deus foi dando oportunidades, e Amã ele foi se envolvendo mais na soberba, porque ele foi convidado pela rainha Esther para um jantar. Era só o rei, Amã e ela. E ele chegou em casa falando isso e batendo no peito. Viu? Só eu sou muito importante. Mas em toda vez que ele se encontrava com Mardoqueu, ele ficava mais enfurecido. Eu sou muito importante, mas tem aquele cara lá que não se curva, e também nem muda o semblante, nem expressa medo. E a esposa de Amã, acho que é Zerais, fala para ele: constrói uma forca com mais de 20 metros, para você enforcar ele, vai ficar tudo bem. E ele ficou feliz com isso. Vou construir uma forca. Às vezes a pessoa constrói as coisas para sua própria ruína. Provérbios 16, 18 diz assim: o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Esther capítulo 3, 8 e 9 diz assim: então Amã foi ao rei Xerxes e disse: há certo povo espalhado por todas as províncias do seu império, que se mantém separado dos demais. Eles têm leis diferentes das leis dos outros povos e não obedecem às leis do rei. Portanto, não é do interesse do rei deixar que vivam. Se parecer bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos. Eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo para serem depositadas no tesouro do rei. Versículo 13. As cartas foram enviadas por mensageiros a toda a província do império, com ordem para que todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças, fossem destruídos, mortos, aniquilados num único dia. Data marcada para que isso acontecesse era 7 de março do ano seguinte. Os bens dos judeus seriam entregues a quem os matasse. Então Amã, ele fez planos. E se você ler, logo no início, ele lançou sortes, Purim, para ver até a data que ele ia exterminar o povo judeu. Além de exterminar, ainda ia saquear os bens, pegar os despojos. Mas Deus conhece todas as coisas.
E o povo buscou em oração, fez jejum, se prostrou a Deus e clamou a Ele. E aquilo que Saul era para ter feito, foi feito por Mardoqueu. Vamos finalizar, vamos ler Esther, capítulo 7. Aqui faz o desfecho. Mas é interessante você ler o livro todo de Esther. Pedir para o louvor subir. Capítulo 7 de Esther, versículo 1 em diante, diz assim: o rei e Amã foram ao banquete da rainha Esther. Mais uma vez, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esther: diga-me o que deseja, rainha Esther, qual é o seu pedido? Eu atenderei mesmo que peça metade do reino. A rainha Esther respondeu: se conto com o favor do rei e se lhe parecer bem atender meu pedido, poupe minha vida e a vida do meu povo, pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu teria permanecido calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. Quem faria uma coisa dessas? Perguntou o rei Xerxes. Onde está o homem que teria audácia de fazer isso? Esther respondeu: nosso inimigo e adversário é Amã, esse perverso. Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Furioso, o rei se levantou e saiu do jardim do palácio. Amã, porém, ficou ali implorando por sua vida a rainha Esther, pois sabia que certamente o condenaria à morte. Em desespero, atirou-se sobre o sofá onde a rainha Esther estava inclinada. E nesse exato momento o rei voltou do jardim do palácio. O rei exclamou: ele se atreve até a violentar a rainha aqui no palácio, diante de meus próprios olhos? E assim que o rei falou, os seus servos cobriram o rosto de Amã. Arbona, um dos eunucos do rei, disse: Amã construiu uma forca de mais de 20 metros no pátio da casa dele. Pretendia usá-la para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Usem-na para enforcar Amã, ordenou o rei. Assim executaram Amã na forca que ele havia construído para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Amém? Então, Amã, que tanto perseguiu o povo judeu, construiu aquela forca. É bom você ler toda a história de Esther, pegar ponto a ponto e ver como Amã detestava Mardoqueu. Mas não era só isso, era todo o povo judeu, que se você ler as histórias dos amalequitas, eles eram um povo bem complicado, que não gostava do povo judeu. E assim finalizou Amã. E se você ver também nos capítulos seguintes, todos os filhos de Amã foram mortos, sua família toda, e tudo acabou. Amém? Tem gente aí? Vamos ficar de pé. A arrogância, a soberba, elas precedem a queda. Enquanto a música toca, vem aqui à frente. Se ponha diante do Senhor, diante do altar do Senhor. Peça para Ele quebrar o orgulho, quebrar o que precisa ser mudado, toda a raiz de orgulho, toda a soberba, tudo que precisa de transformação. Temos áreas em nossas vidas que precisam ser mudadas, precisam ser tratadas. Não é escondido, mas é colocando-se diante do Senhor. Senhor, muda o meu eu. Eu quero, assim como Naamã
descer as 7 vezes, mergulhar e ser quebrado, e ser refeito, e ser tratado, e ser transformado. Amém? Vem aqui à frente enquanto a música toca. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder, como Naamã no seu poder, como Naamã no seu poder. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, ó Deus, toda raiz, Senhor, de soberba, toda cadeia de soberba, de arrogância, Deus, em nossas vidas, ó Deus, de orgulho, Senhor, tira de nós, Senhor, afasta de nós, Senhor, todo esse mal, Senhor. Deus, deixamos, Pai, nesse momento, Pai, no teu altar, Senhor, libera isso de nossas vidas, ó Deus, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, que o nosso caminho seja somente o Senhor, que as nossas decisões sejam somente as tuas, ó Pai.
Deus, em nome de Jesus, não deixe, Pai, que isso venha tocar em nosso coração, Senhor, e querer nos mudar, Senhor. Precisamos de Ti, ó Pai. Oh Deus, derrama, Senhor, sobre nós, Pai, humildade, Deus. Leva cativo, Senhor, todo orgulho, Senhor, toda soberba, Deus. Quebra de nossas vidas, Senhor. Quebra isso em nossas vidas, ó Deus. Deus, tudo que temos ou somos, Pai, ou viemos a ter, Senhor, vem de Ti, Senhor. Vem do Senhor. Foi o Senhor que proveu, foi o Senhor que nos capacitou, Senhor. A capacitação vem do alto, Senhor. Nós cremos, Pai, que tudo nós conseguimos através do Senhor. Não é da nossa força, do nosso braço, Senhor, mas é de Ti, Senhor. É o Senhor que faz todas as coisas, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, que possamos mergulhar, Senhor, a cada dia mergulhar em Ti, Senhor, mais e mais profundos em Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, vem quebrando em nós, Senhor. Deus, assim como Naamã, Senhor, que relutou, Senhor, em fazer aquilo que a qual o profeta direcionou, Senhor. Deus, que não sejamos relutantes, mas que estejamos prontos, Pai, a receber e fazer o Teu comando, Senhor, a seguir a Tua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nos impede, Senhor, de sermos assim, Pai. Nos impede, Pai, de termos, Pai, a arrogância, Senhor, a soberba, Deus. Deus, derrama, Senhor, sobre nós, Senhor, a virtude, Senhor, do Teu Espírito, Senhor, sobre nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Aleluia. Levanta a sua mão onde você está. Temos alguns pedidos de oração. Oramos, Pai, pela Esther, que está com virose, Senhor. Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece, Senhor. Deus, fortalece, Senhor, o seu sistema imunológico, Senhor, para que toda virose bata em retirada, Senhor. Derrama, Senhor, sobre ela a Tua cura, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, a dona Laudina com saúde, Senhor. Fortalece, Senhor, a saúde dela, Pai. Revigora, Senhor, as suas forças, Senhor. Derrama, Senhor, sobre ela, Pai, o Teu bálsamo, ó Pai. Em nome de Jesus, colocamos também a Flaviane e o Alex, Senhor. Saúde, Senhor. Deus, os blinda, Senhor. Deus, contra todo ataque do maligno, Senhor, contra tudo que tem se levantado, Senhor, contra essa família, Senhor, traz a Tua proteção, Senhor. Deus, os fortalece, Senhor, no caminhar, Senhor, traz saúde, Senhor, e restauração, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Oramos também, Pai, pelo retorno dos pastores, Senhor. Deus, abençoa, Pai, o pastor Gork, a pastora Keila, Senhor, que eles possam retornar bem, Senhor, então logo estejam aqui, Senhor, conosco, Deus, em nome de Jesus, uma recuperação boa e rápida para a pastora Keila, Senhor, a cicatrização, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, amém, amém. Dá um abraço no seu irmão. Tem cantina hoje? Tem? Hoje nós temos